Bom, nós começamos o programa de hoje, nosso boletim da Câmara de hoje, falando de projetos que foram apresentados em plenário, entre eles 2 de autoria do vereador Paulinho Nogueira, onde ele mesmo explicou, e eu gostaria de destacar esses projetos, porque um deles traz uma homenagem mais do que justa, que nós falamos aqui há alguns dias. O senhor Ezequiel Amaral, né, que foi fundador do Asilo Lar Feliz, lá em Providência. Nós recebemos aqui o pastor Paulo, que hoje é o administrador de lá, né, falando da história daquele abrigo. E o senhor Ezequiel foi uma pessoa marcante na cidade de Teresópolis, foi vereador, pessoa muito correta, participou da fundação do Lar Feliz, da fundação do antigo SASE, que era o Serviço de Atendimento Social Evangélico, e hoje foi encampado pelo município, e hoje é o CEMUSA, no bairro de São Pedro. Então, uma pessoa com serviços prestados ao município de Teresópolis, e o objetivo é justamente fazer uma homenagem. Vamos deixar o próprio vereador Paulinho Nogueira explicando aí lá no plenário da Câmara essa homenagem e falando também do seu outro projeto. Nós apresentamos 2 projetos de lei aqui nesta casa hoje. O primeiro projeto de lei que a gente apresenta aqui, senhor presidente, é o Centro Municipal de Especialidades Oftalmológicas da nossa cidade. O prefeito ele vem fazendo uma grande reforma lá no CEMUSA, e será feito um setor especializado em oftalmologia. E aí eu venho aqui hoje apresentar esse projeto de lei porque foi uma pessoa que esteve muitos anos à frente do CEMUSA e também foi vereador nesta casa. E eu hoje trago esse projeto de lei colocando o nome desse Centro Municipal de Especialidades Oftalmológicas em nome de seu Ezequiel Martins do Amaral. Uma pessoa que foi, assim, muito importante para aquela comunidade, antigo SASE, né, hoje CEMUSA. Então, ele tem uma trajetória muito grande ali dentro. E eu tive com o prefeito, conversei com o prefeito e falei com o prefeito que eu estaria apresentando esse projeto de lei, e ele, com certeza, vai nos apoiar, né, para então ter o nome lá do seu Ezequiel Martins do Amaral, que é um centro oftalmológico, que realmente vai acontecer lá no CEMUSA, e vai ser, assim, de grande valia para a nossa população, não só o bairro de São Pedro, mas toda a comunidade. Eu também trago aqui, senhor presidente, um outro projeto de lei, que é uma feira de hortifruti na rua Josefa Jorge Cupelo. Ali é onde ficam aqueles caminhões, ali fazendo seus fretes, trabalhando ali. Ali é uma rua morta, uma rua suja, onde eles depositam tudo naquela rua. Então, também conversei com o prefeito, um projeto importante ali, revitalizar aquela rua, fazer umas calçadas enormes e ali criar uma feira para atender tanto a comunidade da Beiralinha, Santa Cecília, Araras, Granja Guarani. Nós temos a feira aqui na Sudantex. Ninguém quer competir com ninguém, a gente tem que ter esse entendimento. Lá também pode acontecer uma grande feira, mas é uma grande feira, senhor presidente e senhores vereadores, de venda de várias coisas, né? Produtos, vários produtos. Então, é um projeto de lei também de revitalização daquela área toda ali. Com certeza a gente consegue realmente trazer uma tranquilidade para aquela comunidade que mora ali próximo, porque realmente é uma rua que, senhor presidente, ela é deplorável, muito escura, muito perigosa. Então, revitalizando aquela área toda ali, com certeza traremos um grande projeto. Bom, nós vamos seguindo aí com o boletim da Câmara, o resumo da sessão. Vários projetos foram apresentados e também alguns requerimentos. Os projetos encaminhados para as comissões, não houve votação hoje definindo nenhum projeto,
mas teve votação de um requerimento do vereador Igor Faraco pedindo uma vistoria para a região ali da Fonte São Sebastião, ali em Pimenteiras. E, segundo ele, alguns moradores da região o procuraram afirmando de risco naquele local. Então é muito preocupante. Muita gente da Barra Nibuí, de Pimenteiras, Panorama e outros bairros busca água ali naquela fonte. A vereadora Érica falou que tem um projeto bacana aí para refazer aquilo tudo, ótimo, mas o Igor falou da emergência, da questão urgente. Vamos ver o que falaram os dois vereadores, né, a vereadora Érica e o vereador Igor Faraco, aí nesse requerimento que foi aprovado por unanimidade. Presidente, vereadora, vereadores, vereador Igor, é muito interessante realmente o requerimento, né, que o senhor trouxe, mas já está acontecendo, vai ter uma parceria ali público-privada, tá? Já está em andamento o projeto para que realmente tenha aquela segurança e a nossa fonte realmente fique bela, porque eu já venho também trabalhando isso há muito tempo e que bom que venha reforçar mais ainda a nossa solicitação. Vai ser muito bom, que aquilo vai ficar lindo como merece, porque a Pimenteira já está toda sendo trabalhada, que você vê que a gente já entra ali, já tem uma autoestima, né, na praça. Atrás da igreja da Pimenteira, já agora a praça já está sendo totalmente revitalizada, que aquela lixeira saiu dali, foi lá para o final da Pimenteiras, com uma organização sensacional, e agora realmente estava faltando a nossa fonte, que agora só está esperando chegar o projeto para a empresa estar conosco nesse trabalho. Muito obrigada. Continua a discussão. Vereador Igor Faraco. Presidente, mesa, vereadores, imprensa, contribuintes, um excelente dia a todos. Vereadora Érica, muito bom mesmo. Assim, só que a gente precisa dar uma acelerada nisso, porque realmente está grave ali, está perigoso. Não sei se vocês sabem, eu moro ali pela região, então a gente costuma ali todos os dias parar para pegar água e está de fato perigoso para as pessoas que estão indo ali consumir a água, que é uma das melhores águas da cidade. A fonte da Pimenteiras, você vê que volta e meia algumas fontes estão impróprias ao uso, mas a fonte da Pimenteiras raramente ela está imprópria. E o consumo ali é constante, é diário, praticamente 24 horas. Tem gente que está lá, a gente passa lá à noite, tem gente pegando água. Então o muro realmente ele está problemático e com um risco sério ali de machucar alguém, de ferir alguém e prejudicar também a distribuição da própria água. Então a gente agradece e luta para que venha a iniciativa privada nos ajudar, mas uma vistoria técnica agora de emergência vai ser importante demais para que resolva e sane o quanto antes esse problema. Tá certo? Excelente dia a todos. Bom, nós vamos seguindo aí com a nossa repercussão da sessão de hoje. Nós temos ainda outros temas que foram abordados. O vereador Marcos Rangel falou de segurança pública, o vereador Paulinho Nogueira falou mais uma vez sobre a Enel. Agora está na ordem aí, o Caio, só me ajuda aí. Então é o seguinte, vamos trazer o que o vereador Paulinho Nogueira falou sobre a questão da Enel, né, que tem sido uma cobrança aí em várias regiões aqui do município e fora do município, como outro dia até o deputado federal Guleal comentou numa entrevista aqui para a Cidade Agora. Vamos conferir. Presidente, mais uma situação aqui. A Enel, ela nos respondeu os nossos ofícios. E aí, eu tenho vários serviços programados aqui pela Enel. Vários serviços, datas específicas, 30/6, 30/7, e assim sucessivamente. 15/7. Só que, seu presidente, senhores vereadores, ela responde aqui, que ali na Casa e Vídeo, ela responde assim: ofício 116/2025, troca do poste localizado na Avenida Alberto Torres, próximo ao número 1707. Esse é nosso ofício que nós encaminhamos à Enel. Em frente à Casa e Vídeo. Aí ela escreve assim, lá na resposta dele no nosso e-mail: já foi executado. Foi mesmo, pode ir lá olhar. Eles tiveram a capacidade, está lá, eles tiveram a capacidade
de tirar aquele monumento quadrado e fizeram um redondo. Eles são bons, gente, mas eles são bons mesmo. Essa equipe da Enel, ela está de parabéns. Parabéns a Enel. Ela só tirou o monumento quadrado e ela arredondou ele. E ela diz aqui que eu pedi troca do poste. Eu não pedi que ela colocasse pé de concreto lá e nem arredondasse. Tá aí então o registro do vereador. A gente vai seguindo para outro tema. Aproveito para mandar um abraço para minha amiga Jânia Gonçalves, também agradecer aí a Renata Caldas. E vamos falar agora de segurança pública. O vereador Marcos Rangel, ele fez um pronunciamento, acho que até bastante exaltado, com relação a quem tem feito críticas sobre a questão da segurança pública. Segundo ele, por conta de política, estão muitas vezes atingindo a instituição Polícia Militar. Quando o Rangel falou isso, ele disse em relação ao fato de algumas pessoas quererem colocar Teresópolis como se nós estivéssemos vivendo um clima de insegurança comparado ao Grande Rio. Óbvio que a gente tem tido alguns registros de homicídio por conta de disputas de territórios, por conta aí do tráfico de drogas. Tem tido crimes, como a gente viu agora no início do programa, um assalto no bairro de São Pedro, a uma loja. Porém, é lógico que nós não vivemos, graças a Deus, ainda, e esperamos que nunca, um clima de insegurança em Teresópolis. E isso o vereador colocou. Mas vamos ver o que ele falou em relação à vinda de novas viaturas. O governo do estado entregou novas viaturas, outras deverão chegar para equipar melhor a Polícia Militar em Teresópolis. E o vereador comentou sobre isso e sobre a questão da segurança na cidade. Bom dia a todos. Presidente, eu vou falar aqui de segurança pública também, mas dizer o seguinte, só para dizer que segurança pública ela é uma obrigação do Estado, mas ela é dever de todos. E quando eu falo que ela é dever do Estado, eu digo, por exemplo, um evento que eu fui no Rio na semana passada, onde o governo do Estado está fazendo um programa de entrega de viaturas para as polícias, para a Polícia Militar, tem também viatura para a Polícia Civil, para o Bombeiro, mas vou falar aqui especificamente das viaturas da Polícia Militar. Dizer que quando a gente fala de equipar os batalhões, a gente vê muito falar de equipar o centro do Rio, a zona sul do Rio de Janeiro, né? Que é o cartão postal do Rio. Mas a segurança pública ela tem que ser extensiva a todos os lugares. Mas se a gente não tiver, e eu vivi isso na minha vida da polícia, tenho certeza, e o Maurício também, porque a gente praticamente tivemos o mesmo período que a gente entrou na polícia, e a gente tinha antigamente aquela história de que tinha que ter um amigo do batalhão para estar consertando as viaturas. Eram viaturas sucateadas, depredadas, que se você não consertasse, desse teu jeito, aquela viatura não andava. E o governo do Estado não está fazendo mais do que a obrigação e dá no mínimo, já que não dá bom salário, já que não dá uma boa carga horária. Eu digo sempre que o policial militar no Rio de Janeiro, ele trabalha num regime de semi-escravidão. Porque quando todo mundo trabalha 40 horas por semana, dependendo da escala que você trabalha até 72 horas por semana. Mas o cara trabalha um dia e folga 2. Se ele trabalhar 24 por 48, em uma semana ele trabalha 48 horas. Na semana seguinte ele trabalha 72. Né? Então o mínimo que o Estado precisa dar são condições que esses profissionais que dedicam sua vida, que dedicam o seu trabalho, que dedicam o tempo que deveriam estar com a família, estão lá prestando tempo para nos prestar segurança pública. Já que eles não têm bom salário, boa escala, o mínimo que eles precisam ter são boas condições. Mas dentro disso, nessa distribuição de viaturas, é aquela história de que cada um vai pedir para o seu lado. E através do lado de pedido, que eu sempre digo o seguinte, eu falo que se cada cidade tivesse que ter um deputado, tinham que ter mais 22 cadeiras lá na Alerj, porque nós só temos 70 deputados e 92 municípios. Então, quando uma cidade empenha o seu conhecimento, empenha a sua confiança num deputado, ele precisa representar. E através do deputado André Correia, que é um deputado que sempre levou muito voto de Teresópolis, então ele não tem mais do que a obrigação de pedir e trabalhar por Teresópolis também. Nessa distribuição de viaturas, a gente buscou o deputado e disse para ele o seguinte, falei com ele, Maurício, foi o deputado, se a gente não tiver quem peça,
quem pediu primeiro vai levar. Tem município aí levando 15, 20, e a gente pediu e conseguiu para o município, que muitas das pessoas não sabem, mas a gente tem um batalhão de polícia militar, que é o 30º, que tem hoje no seu efetivo, já disse aqui, em torno de 364 homens, que cuidam de Teresópolis, São José do Vale do Rio Preto, Carmo e Sumidouro, ou seja, cuidam de 4 municípios, né? Então, você precisa ter condições. E aí, ele, em cima disso, fez esse trabalho e conseguiu para a gente aqui 16 viaturas, que já vieram 6 e vão vir mais 10, que serão distribuídas dessa forma, Dudu. Vai atender Sumidouro, vai atender Carmo, vai atender São José, mas vai atender, sobretudo, Teresópolis. O maior número dessas viaturas vão ficar aqui para que a gente possa intensificar. Bom, nós vamos aí acompanhando ainda o desenrolar da Câmara, lembrando que daqui a pouquinho a gente traz outras informações da cidade, fala também sobre a sessão lá do Supremo Tribunal Federal, onde esteve o ex-presidente Jair Bolsonaro, notícias de Teresópolis e muita informação ainda. Porém, ainda aqui no Boletim da Câmara, aproveito para mandar um abraço para Nadir Teixeira dos Santos, nos acompanhando, mandando boa noite, e também meu querido amigo Carlos Alberto Chapeta, mandando um grande abraço para o Maurício Aragão e para todos do Cidade Agora. O vereador Maurício Lopes, ele comentou uma questão relativa ao caminho entre Panorama e Pimenteiras. Você vai ver, ele fala justamente da passagem de veículos de grande porte naquele trecho, que vem tumultuando muito o trânsito. Eu já passei por isso, porque é um caminho que eu faço muito, né, para vir inclusive aqui para a TV, que fica em Agriões. Muitas vezes eu passo por Pimenteiras, Panorama, que teoricamente é mais rápido do que passar pelo centro da cidade no horário de pico. E, lamentavelmente, já aconteceu de entrarem ali caminhões imensos, ônibus também muito grandes, que acabam atravancando todo o trânsito, e depois que entrou ali, meu amigo, é paciência, porque não tem nem o que fazer, para onde ir. Então, o alerta é bem dado e foi repercutido também por outros vereadores. Vamos ver primeiro o que falou o vereador Maurício. Ontem eu recebi algumas reclamações de moradores ali da Pimenteiras e da Barra do Imbuí por conta do tráfego de veículos pesados na Alameda Oscar José da Silva, que é essa rua que passa no Rogério Buffet e desce em direção a Pimenteiras. A gente sabe que a pavimentação ali já não é, né, grande coisa. E quando a gente tem um tráfego de veículos pesados ali, a situação complica ainda mais. A reclamação foi justamente por conta do tráfego de caminhões e também de um ônibus que faz ali a condução de funcionários da cervejaria Itaipava, né? A gente precisa sentar com a gerência dessa empresa, que eles têm dinheiro, e de repente, assim, não quero que eles privem de fazer o transporte desses funcionários que moram ali naquela região, mas que eles possam, de repente, exclusivamente para aquele pessoal que mora ali, fazer a condução através de um veículo menor, uma van ou um micro-ônibus. Porque aquele ônibus ele é muito grande, por diversas vezes o trânsito ali fica congestionado, e a gente tem ali o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar. Então, a gente, numa emergência policial ou numa emergência que o Corpo de Bombeiros precisa socorrer para salvar a vida de alguém, a gente pode ter um problema sério, porque esses veículos pesados estão transitando por ali, né, atrapalhando completamente o trânsito. Então, eu queria fazer um apelo ao secretário Sérgio Mauro, secretário de Segurança Pública do nosso município, que pudesse, juntamente com a sua equipe, analisar, né, a situação daquela região ali, ver como que está as condições da Rua Guandu, que passa atrás do quartel lá da Pimenteiras, e talvez também seja uma alternativa de veículos pesados passarem lá por trás, sair no Panorama e descer. É somente uma sugestão de mudança, porque a gente realmente está tendo muita reclamação ali. No horário de pico, que é o horário escolar, principalmente, presidente, para tudo. Ali para tudo. Bom, nós vamos trazer já ainda a repercussão dessa colocação do vereador. Antes eu quero agradecer aqui o Robson Mateus, seu Neuci Canto, Estrela da Manhã, e também a Dina Dias Carioquinha, nos acompanhando pelas redes sociais da TV Cidade. Vamos ver aí, vereadores Paulinho, presidente da casa, vereador Luciano.
Senhor presidente, desculpa pedir a fala aqui, Vossa Excelência, de novo, senhores vereadores, imprensa. Vossa Excelência Maurício Lopes trouxe uma importante fala aqui na questão da Oscar José da Silva. Antes da Vossa Excelência, na sua fala, eu já tinha recebido de manhã cedo uma solicitação de verificação do ônibus da Transcotur também, que vem passando por ali, criando esse problema, né, que é da cervejaria também, no atendimento da cervejaria. E aí, como eu faço parte desta comissão aqui na Câmara, aí eu gostaria de, depois, Vossa Excelência, sentar com Vossa Excelência e a gente marcar um horário com o nosso secretário de Segurança Pública, na possibilidade de Vossa Excelência, e outros que também quiserem participar, para a gente estar verificando, para atender a comunidade. Eu recebi várias fotos aqui, várias fotos, à noite, um tumulto generalizado na descida ali já do condomínio, já quase chegando lá próximo, dentro ali de Pimenteiras, na Igreja Católica. Então, realmente, presidente, a gente precisa tomar uma decisão, sentar lá com o nosso secretário, entender melhor qual a dinâmica ali que pode ser criada para que a gente resolva essa situação. Muito obrigado, presidente. Poderia também até fazer um ofício, mandar para a empresa, né, vereador, e a comissão de transporte, reunir com quem é de direito, com a Vossa Excelência, Maurício, para equacionar essa situação. Tá? Melhor assim. Mais algum líder? Próximo. Bom, e tá aí, então, esse já foi o último tema da sessão de hoje, e assim também nós encerramos o Boletim da Câmara.